Ok, irmãos, nós vamos neste momento ao estudo, da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade aí nas parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo, como nós estamos já vendo durante algum tempo. E nessa manhã nós queremos convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias aí em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 6 ao 9. Lucas 13, 6 a 9. Muito bem, a palavra de Deus diz assim: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, mais uma vez nós chegamos diante do Teu trono de graça, agradecidos por aqui podermos louvar o Seu santo nome. Queremos, ó Pai, também neste momento interceder junto a Ti, pelo nosso país, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, protegendo as pessoas deste mal que está a assolar as nações no mundo todo. E nós rogamos, ó Pai, pela Tua mão poderosa, graciosa, que o Senhor dispense, ó Pai, o Seu favor sobre cada um de nós. Que o Senhor, ó Pai, retire este mal que tem atrapalhado, levado inúmeras vidas neste mundo. Tire, ó Pai, ele do meio de nós. Nós suplicamos, ó Pai, ao Senhor, que o Senhor faça conforme a Tua vontade, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita, para com cada um de nós. Nós também queremos pedir que o Senhor continue abençoando a Sua igreja, que nesse tempo onde nós não podemos nos reunir no Teu templo, que não podemos ter contato pessoal, ó Pai, com os irmãos, mas que o Senhor, ó Pai, possa manter a chama do Teu Evangelho, da Tua Palavra, do Teu Espírito Santo, ó Pai, acesa no coração de cada um deles, e que eles não venham de modo nenhum se desanimar, ó Pai, da vida cristã, mas que possam continuar firmes, servindo ao Senhor. E a nós, como pastor, o Senhor nos ajude, nos dando sabedoria também, para pastoreá-los neste momento difícil, nesse momento em que nós nos encontramos. E pedimos agora, ó Pai, também pela Tua Palavra. O Senhor me usa, segundo a Tua vontade, para pregar a Tua Palavra, que todos nós possamos ter o nosso coração aberto, a mente desperta, para que nós possamos ouvir, entender, guardar e praticar tudo quanto o Senhor venha nesta manhã nos dizer. E em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, te agradecemos pelo sacrifício dele a nós, executado ali naquela cruz, para o perdão dos nossos pecados. Nós somos a Ti imensamente gratos. Amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos então ver nesta manhã a parábola da figueira estéril, da figueira infrutífera. Então nós estaremos vendo sobre isso. E aqui nós encontramos nosso texto. Jesus, ele está aqui ensinando sobre o juízo vindouro. Ele está aqui ensinando sobre o juízo vindouro. Jesus está falando de um juízo certo que virá no futuro, aonde ele julgará o seu povo pelas suas obras. Então, Jesus ele vai estar falando dentro desse contexto. Nós queremos trazer este ensinamento e aplicar esse ensino dessa parábola, obviamente, para a igreja, para as nossas vidas, e que assim Deus nos abençoe nesta manhã. Então, veja aí, irmãos, nós temos algumas questões aqui que devem nos chamar a atenção. Deus nos ajudando, nós seremos bem breve nessa manhã, mas
nós precisamos aqui primeiro entender, né, quem são os personagens desta parábola. Primeiro, o texto nos diz aí sobre um homem, né, que ele tinha uma figueira, né, ele tinha uma vinha, ele plantava esta vinha, ele era o dono, né, desta vinha. E este homem, nós sabemos muito bem, ele é o próprio Deus, né? Deus foi quem plantou a vinha, né? Foi ele quem plantou, digamos, Israel, e ele também quem plantou a igreja. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Então Deus, ele é o dono desta vinha. Foi Deus quem cavou a terra e plantou a vinha. Olha em Isaías, aí a gente vai correr alguns textos nessa manhã, nós não vamos ficar só aqui em Lucas, mas olha Isaías capítulo 5 comigo. Isaías 5, versículo 1 e o 2. A palavra de Deus diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelente vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém de uvas bravas, né? Então veja aí que o dono, né, dessa vinha é o próprio Deus. Ele mesmo é quem tem plantado, né, esta vinha. Lá em Mateus capítulo 15, Mateus 15, versículo 13, a palavra de Deus nos diz assim: ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então veja que Deus ele plantou a Israel, ele plantou a igreja, né, neste mundo em que nós vivemos. Então Deus ele é o dono desta vinha, ele é o dono tanto de Israel, a nação na qual ele fez um pacto, quanto também é dono da igreja, né? Porquanto até mesmo seu filho Jesus Cristo morreu naquela cruz comprando, né, a nós com o preço, né, do seu poderoso sangue. Então foi assim que Deus, né, plantou a igreja e nós então também somos dele. Outra questão, outro personagem que nos chama a atenção é o vinhateiro, né, que o texto aí nos diz no versículo 8, ele diz assim: respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu a escave em redor e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Então o vinhateiro aqui, ele é Jesus, né? Então Jesus, ele é o vinhateiro. Jesus é aquele que cuida, né, da sua igreja, o Espírito Santo, né, de Deus, quem cuida da sua igreja. Jesus, ele não desiste nunca, né? Jamais ele desiste de nós. E é Jesus quem está realmente diante do Pai, ali defendendo, inclusive, a sua igreja dos ataques, né, de Satanás, que por vezes ali Satanás está atacando, né, acusando o povo de Deus diante de Deus Pai. E Jesus está ali, né, sendo o nosso advogado, cuidando de nós. A misericórdia de Deus e a intercessão de Cristo, o que o texto aqui vai deixar isso para nós bem claro, é que a misericórdia de Deus e a intercessão de Cristo são a causa de nós ainda não termos sido consumidos, porquanto de fato nós somos pecadores miseráveis, nós temos falhado e nós temos falhado em dar fruto. A igreja, né, tem falhado em dar frutos. Nós até mesmo não colocamos, né, o nosso dever, a nossa obrigação em primeiro lugar, e por isso nós temos falhado em dar os frutos dos quais Deus espera que nós venhamos dar. O terceiro, então, personagem fica bem fácil aí, que seria a vinha, né, Israel, então, ou a igreja, né, como nós aqui queremos usar nesta manhã. Então, a vinha, ela é Israel, o simbolismo de Israel, ou a igreja. Então, a igreja, Paulo já dizia isso, que a igreja, ela é lavoura, né, de Deus. Vá comigo aí rapidinho, 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3.
versículo 8 e 9, Paulo vai dizer sobre isso, ele diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então a igreja, ela é uma lavoura, né? Uma plantação de Deus. E Paulo, no capítulo 3 aí de 1 Coríntios, ele vai discorrendo, né, dentro destes dois exemplos, usando a igreja como sendo uma lavoura e também como sendo um edifício, né? Ele vai então ali mostrando como é que a igreja ela deve funcionar, como é que ela deve crescer. Então, amado, visto isso, então, nós queremos aqui entrar no estudo propriamente dito e nas aplicações das quais nós devemos fazer nas nossas vidas. Primeiro, versículo 7 diz: e disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar frutos nesta figueira e não o acho. Cortai-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Por que é que ela ocupa a terra inutilmente? Então nós queremos pensar aqui neste versículo, nessa manhã, sobre Deus. Ele procura frutos na figueira e ele procura, amado, frutos na sua igreja. Ele procura frutos em cada um de nós. Deus, o que Ele nos salvou, né, por nos amar, sim, mas Ele espera que nós venhamos a dar a Ele uma vida realmente que glorifica o seu santo nome, uma vida frutífera. O que Ele espera é que cada cristão possa frutificar. Deus não nos salvou somente para nos deixar infrutífero, né, estéril, como esta figueira aqui mesmo. Todo cristão, então, ele deve, né, dar frutos. Se ele não está dando fruto, há algo de errado com ele, há algo que ele precisa acertar na sua vida, porquanto o natural, inclusive, da igreja, né, o natural dos servos de Deus é que eles produzam frutos. Então, Deus, ele não nos salvou aqui para sermos inúteis. Deus exige frutos de cada um de nós, e não folhas. A figueira aqui, a qual a palavra de Deus nos diz, né? A figueira, ela é uma árvore que ela não dá sombra, ela não é uma árvore de madeira, né? Não é uma boa madeira, mas ela é uma árvore de fruto. Então, exemplificando, né? O Senhor Jesus Cristo exemplificou nossas vidas, né? Devem dar frutos. Se elas não der frutos, basicamente, nós não servimos para nada. E é justamente isso que Jesus ensina lá no final da parábola, ele dizendo assim: inútil corta isso, porque só está sugando, né, os recursos do solo, só está atrapalhando os outros árvores, né, os outros frutos, as outras árvores frutíferas, né, por perto. Corta isso logo e lança isso no fogo, porque isso está sendo um tropeço, né, para o restante das plantações. Então, amado, nós, como igreja, nós devemos dar frutos. Deus deseja que nós venhamos dar frutos. A nossa vida não pode ser uma vida infrutífera, a nossa vida não pode ser uma vida inútil para Deus. Pare e pense, né, um pouco sobre esta obra, né, maravilhosa, a qual Cristo Jesus fez para nos remir. Ele deixou, né, o seu lar, ele deixou a posição a qual ele ocupava, como sendo Deus sentado ali no trono da glória, e ele tomou a forma, né, como a palavra de Deus nos diz, uma forma miserável de homem como nós. Ele se materializou em um corpo, né, limitado, ainda que Deus em si não há limitação, mas ele se materializou neste corpo limitado. Quando nós vemos a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos que ele tinha cansaço, né? Ele tinha fome, ele tinha sede. Ele então se limitou nisso. Ele então, quando na sua forma original de Deus, em toda a sua glória, ele não tinha, né, nada disso. Mas ele se limitou nesta forma humana, aqui neste mundo. Ele morreu naquela cruz, né, ali, inclusive chamada, né, pelo profeta Isaías como sendo uma cruz maldita, e aquela cruz ali era para eu e você padecermos nela. Aquela era a morte que nós merecíamos, mas no entanto, né, o Senhor Jesus, ele morreu ali por nós, ele verteu ali todo o seu sangue por nós, sofreu 12 horas, né, como alguns teólogos e historiadores dizem, 12 horas ininterruptas de sofrimento por mim e por você, até chegar naquela cruz, e depois ali ficou, né, pendurado ali até o seu último suspiro, até que se esvairasse, né, dele as suas forças de vida, e ele ali então entregando, né, o seu espírito ao seu Senhor, o nosso Deus, né, ao Pai,
e ele então ali completou esse sacrifício e depois de 3 dias, né, ressuscitou, como hoje nós comemoramos, né, no dia de Páscoa. Ele ressuscitou vitorioso, triunfante, dando assim a nós a vida eterna de fato. Quando ele então concretizou, né, a sua obra salvífica aqui nesta terra, naquele dia de domingo, qual ele ressuscitou, amado, naquele dia, ali ele deixou realmente tudo certo para que eu e você pudéssemos ter a salvação em crer nele. E agora, amado, nós somos salvos, né? Nós já cremos nele, entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, e agora, com a vida salva por ele, da condenação do inferno, aquele lugar terrível o qual as Sagradas Escrituras descreve, não devemos fazer nada mais e pensar em nada menos do que dar uma vida que glorifique ao nome de Deus. Viver para a glória do nosso Senhor, né? Nós inclusive lemos hoje de manhã, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, que diz: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então a nossa vida deve ser assim, é viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós, aquele que venceu a morte por nós. Então dar uma vida frutífera ao Senhor. Deus ele vai até ali, né, naquela figueira, e ele então olha naquela figueira, e aquela figueira não está dando fruto. Deus ele procurou o fruto na figueira, mas ele não achou. Amado, será que as nossas vidas, né, têm sido assim? Será que Deus tem procurado, né, frutos em nós e ele não tem encontrado? Será que ele tem procurado, né, na nossa vida algo que ele não tem achado? E amado, se isso está acontecendo, não é pela falta, né, do poder de Deus na nossa vida, de jeito nenhum. Não é porque Deus, né, não tenha poder, mas é porque nós é que não estamos cuidando da nossa vida como nós deveríamos. Nós não estamos, né, olhando para as Escrituras, aplicando a palavra de Deus sobre nossas vidas. Nós não estamos interessados realmente em cumprir com a vontade de Deus, e é por isso que nós não estamos dando frutos. Então, amado, Deus, ele nos salvou para sermos frutíferos. Nós não podemos ser estéreis, nós não podemos ser inúteis sobre a face dessa terra, como ele aqui descreve, inclusive, esta figueira. Então, amado, nós precisamos, né, dar frutos, e estes frutos vão vir justamente quando nós começarmos a dar ouvidos à palavra de Deus, a aplicar a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Olha aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 27, Jesus fala justamente sobre essa questão da obediência, né? Que nós devemos ser obedientes. Olha só, Mateus 7, 21 a 27 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Veja, amado, que se nós queremos dar frutos, né, para o nosso Deus, nós precisamos viver na palavra, nós precisamos estar em comunhão com o nosso Deus, nós precisamos, de fato, né, estarmos obedecendo tudo quanto Ele tem a nos dizer. Assim nós vamos dar frutos. Assim este mundo, né, vai olhar para as nossas vidas e ver que em nossas vidas há algo diferente. Ver que em nossas vidas realmente nós não somos somente crentes, né, nominais, cristãos nominais, mas nós somos sim de fato verdadeiros cristãos.
Porque o cristianismo, né, ser cristão, é justamente isso, a melhor definição que nós temos da palavra é ser cristos menores, ou seja, alguém que vive tal como Jesus viveu, procura viver tal como Jesus Cristo viveu nesta terra. Será que nós temos sido assim? Será que nós estamos sendo moldados, né, segundo a vontade de Deus, e que nós estamos nos tornando semelhantes a Cristo Jesus? Porque assim, somente assim, nós poderemos ser frutíferos. Então a figueira não é uma árvore, né, que ela serve para uma coisa como sombra, ou até mesmo como uma madeira boa, mas ela é sim uma árvore que produz, né, frutos. Ela deve produzir frutos. Você não foi plantado, né, para ser estéril, você não foi salvo para ser estéril. Jesus espera que nós, como igreja, nós sejamos frutíferos. João capítulo 15, vai lá comigo, nós temos Jesus aqui falando, né, sobre a videira, e olha só, João 15, 1, nós vamos ler do 1, aqui em diante, a palavra de Deus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tire, limpe toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Veja que Jesus ensina isso sobre, lá na parábola da figueira, né, estéril, ele falando justamente sobre esta questão. Aqueles que já plantaram, trabalharam, né, com a terra, sabem muito bem sobre isso, né? Às vezes precisa se cortar o galho de alguma árvore para que aquele galho ali ele não tire, não sugue, né, a seiva da árvore, e assim os outros galhos que são frutíferos, eles continuem dando frutos, e até frutos com maior quantidade. Porquanto aquele galho que foi cortado era um galho doente que não estava sendo frutífero, ele só estava tirando, né, a força da árvore. E Jesus aqui, em João 15, ele está falando sobre a mesma coisa. Amado, nós precisamos ser frutíferos. Quando nós não somos frutíferos, nós estamos, né, somente ali sugando. E, amado, Deus ele não gosta, né, de que nós estejamos somente sugando. Ou seja, às vezes nós estamos por dentro da igreja, nós estamos sendo abençoados por Deus, mas será que nós estamos abençoando outras pessoas? Às vezes nós temos um conhecimento bom sobre as Sagradas Escrituras, nós conhecemos bem o Evangelho, mas nós temos dividido isso com outras pessoas, nós temos levado o Evangelho a outras pessoas. Verso 3 de João 15 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus aqui ensina algo maravilhoso, amado, que é saber que nós somos somente os galhos. A palavra de Deus fala sobre os gentios que foram a oliveira brava, que foram enxertados nessa verdadeira oliveira. Nós já estudamos sobre isso nas quartas-feiras, na epístola, né, aos Romanos, recentemente. E, amado, nós somos estes galhos que foram enxertados nesta videira, qual é Cristo. E se nós queremos produzir frutos, nós precisamos estar realmente ligados a esta videira. É Jesus, amado, quem nos nutre com a sua palavra, com o seu divino Espírito Santo. É Ele quem nos dá força, é Ele quem nos direciona nesta vida, nos conduz de forma a sermos frutíferos. Olha o verso 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Olha o final do versículo 5. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Eu sei que algumas pessoas estão correndo, né, atrás, estão fazendo as coisas sem que Deus esteja com eles, sem que Deus esteja presente na sua vida. E correm, e fazem, de repente até edificam alguma coisa, mas que logo vem a ruína. Porque Deus não está presente com essa pessoa. Então, precisamos, né, para ser frutíferos, entender isso, que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Olha o verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então Jesus aqui ele fala, né, sobre a questão até mesmo do juízo. Que muitas pessoas que não estão ali ligados em Jesus, que não estão produzindo frutos, essas pessoas talvez até mesmo nunca entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E elas estão até mesmo por dentro da igreja, mas
estão ali mortas ainda. Alguns outros, né, que entregaram sua vida ao Senhor Jesus e estão ali passando também por problemas espirituais, de forma que estão morrendo, basicamente, né? Estão numa decadência terrível espiritual, e eles também não produzem fruto. E aqui a Bíblia fala sobre o contexto de um juízo que virá sobre cada um deles, né? E aqueles que são perdidos serão lançados no fogo, queimarão, morrerão ali, serão lançados, né, no inferno. Agora, aqueles que são salvos, também o fogo na Bíblia representa um sinal de juízo, e o juízo muitas das vezes até sobre alguns que são salvos, aonde nós, né, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, ali aonde ele irá nos galardoar, e ali muitos de nós chegaremos diante de Deus sem nada nas nossas mãos para entregar ao Senhor, e sem nada para receber e sem nada para entregar ao Senhor, porquanto nós não vivemos vidas frutíferas nesta terra. Verso 7: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aqui Jesus ainda nos ensina sobre essa vida frutífera, né? A questão de que para termos essa vida frutífera, nós devemos estar ligados nele, e ele fala sobre duas formas, sobre estarmos ligados nele pela sua palavra e também de estarmos ligados nele pela oração. É as duas formas como nós nos comunicamos, né, com o Senhor. E amado, se nós assim fizermos, né, nós estaremos sim sendo pessoas crentes, né, frutíferos. Olha o versículo 8, diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como é que a igreja, né, glorifica a Deus? Ela glorifica a Deus dando frutos. Olha o versículo 8, dizendo: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito frutos, e assim sereis meus discípulos. Amado, o que o mundo inclusive espera sobre a igreja é que a igreja seja um grupo de pessoas diferentes, um grupo de pessoas que amam as pessoas à sua volta sem fazer distinção, que realmente sejam pessoas sinceras na demonstração desse amor, que sejam pessoas que vivam diferentes neste mundo. Há alguns anos atrás, né, podemos dizer bastante tempo atrás, as pessoas identificavam os cristãos facilmente pela rua. Aí você vai falar assim: ah, pastor, mas era por causa da forma de vestir? Também. Mas eles identificavam o cristão não só pela forma de se vestir, como pela forma de falar e pela forma de agir. Hoje nós olhamos, basicamente, naquela sociedade que nós temos chamado de cristão neste mundo, e nós temos um grande problema em identificar os verdadeiros cristãos. Porque às vezes a pessoa, ela está até vestida certa, mas as suas atitudes são atitudes terríveis. A forma como ela fala é a forma como o mundo, inclusive, fala, palavras torpes. Algo terrível para um cristão. Então, hoje em dia, amado, tem sido difícil para o mundo mesmo identificar o verdadeiro cristão. É triste, né? Algumas igrejas, inclusive, que estão ali prendendo as pessoas, falando tanto sobre a questão da prosperidade, que a pessoa deve cuidar dessa vida, né, para ter uma vida próspera, enriquecer. Estão fazendo ali palestras, né, motivacionais, palestras ali financeiras, para tentar elevar essas pessoas financeiramente, com um único propósito: delas mesmas se enriquecerem. Por isso nós vemos hoje um grupo tão grande, né? Quando se fala sobre o Brasil e fala, olha, o Brasil ele é evangélico, o Brasil é uma comunidade cristã, uma nação cristã. E quando a gente olha de fato à luz da Bíblia, né, nós olhamos para a sociedade e nós vemos que essa sociedade dada como cristã não tem nada de cristão. Estão vivendo completamente o oposto daquilo que a Bíblia diz que um cristão deve viver. E muitos até estão dentro de igrejas batistas inclusive, mas que não querem viver uma vida correta. Talvez, olhe para a sua vida, né? Analise aí, faça uma introspectiva, quase que não sai a palavra, né?
na sua vida e ver se de fato você entregou sua vida ao Senhor Jesus. Porque, amado, é impossível que Jesus Cristo entre na vida de alguém e não transforme esta vida, não modifique esta vida. É impossível que isso aconteça. Nós temos um texto, né, bem conhecido, nós não vamos ler, mas bem conhecido, Marcos capítulo 5, falando sobre o endemoniado de Gadara, aquele endemoniado ali que tinha, né, pelo que a Bíblia nos diz, uma legião de demônios dentro dele. A legião ali era um nome que era dado a um grupo de soldados romanos que poderia ir de 6 a 7 mil soldados, ou seja, aquele homem tinha de 6 a 7 mil demônios dentro dele. E aquele homem vivia de uma forma miserável. Aquele homem, por conta desse controle o qual Satanás tinha da sua vida, ele tinha perdido a sua família, ele tinha perdido os seus amigos, ele tinha perdido o seu trabalho, ele tinha perdido a sua dignidade. Satanás o mantinha preso em um cemitério, vivendo entre os sepulcros, sem roupa. Ele vivia ali. O texto diz, inclusive, que o povo, né, ali naquela cidade já tinha tentado, né, mantê-lo preso, e ele rebentava os grilhões, as cadeias ali. Ninguém podia amansar aquele homem de jeito nenhum. Interessante que Jesus, né, ele faz algo maravilhoso. Só aqui nós poderíamos ver tantas coisas maravilhosas aqui de exemplo nessa atitude do Senhor Jesus. Jesus sai de uma região, vai para a região de Gadara, e ele vai ali unicamente, exclusivamente para ter contato com aquele homem. E ele chega ali, aonde aquele homem está. Ele então liberta aquele homem do poder de Satanás. Ele salva a alma daquele homem. Os irmãos se lembram da história, né? Aqueles 6 a 7 mil demônios que estavam sobre ele foram para habitar nos porcos, 3 mil porcos. E os porcos tiveram mais juízo, né, do que aquele homem. E eles não quiseram aqueles demônios, né, na vida deles. E eles então, todos, né, pularam em um abismo, né, se mataram. A sociedade naquele momento ficou revoltada contra aquele homem, contra Jesus, por conta da perca financeira que eles tiveram ali com os porcos. Mas algo interessante é que aqueles homens, eles que estavam ali levando aqueles porcos para pastarem e perdem os seus porcos, eles vão até a cidade, e quando eles voltam com as pessoas ali para realmente expulsar Jesus dali, eles olham e eles veem já, de imediato, o que havia acontecido na vida daquele homem. Aquele homem já estava ali, vestido em perfeito juízo diante de Jesus. Irmãos, é impossível que Jesus entre em uma vida e ele não faça mudanças. Que ele não faça mudanças. Interessante que o mundo aí fora sabe sobre isso. As pessoas sabem que os crentes devem ser diferentes. E que triste é, né? Quando alguém se diz cristão, se diz um salvo por Cristo Jesus, e de repente tem de ouvir da boca de um perdido, falando assim: mas você não é crente? Ou seja, você não deveria estar fazendo isso, né? Quando um perdido fala isso para um cristão, o que ele está querendo dizer é isso: você não deveria estar fazendo isso. Isso não condiz com a atitude de um verdadeiro cristão. Então, amado, nós como salvos em Cristo Jesus, nós devemos produzir frutos. É uma vida diferente. É uma vida que, ao invés de propagar trevas, como o mundo aí fora propaga, nós devemos propagar luz. Nós devemos ter, né, a nossa vida completamente mudada por Jesus Cristo. Completamente mudada. As pessoas veem a diferença a qual Cristo Jesus faz na vida daquele que ele habita. Algumas pessoas no passado se converteram justamente por olhar para a vida de outras pessoas e verem algo diferente na vida delas. Eu mesmo, né, já conheci várias pessoas que deram testemunho, né, assim, de que ele olhava para uma pessoa crente e via como que a vida dele era diferente, a felicidade dele com a esposa, com os filhos, e ele então quis ter a mesma coisa na sua própria vida.
Então, amado, ser diferente. Jesus espera que nós venhamos dar frutos mesmo, frutos para a sua glória. Olha o versículo 8 aí de João 15, que nós acabamos de ler há pouco, diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis os meus discípulos. Então, amado, Deus espera que nós venhamos dar frutos. Nosso texto aqui de Lucas, capítulo 13, nos chama também a atenção com respeito à longanimidade. Deus ele fala aqui sobre o juízo que viria sobre aquela figueira, por não produzir fruto, mas também fala aqui sobre a longanimidade a qual Deus derramou sobre as nossas vidas. É um exemplo aqui, a longanimidade do juízo de Deus. Então, a demora do juízo não significa indiferença. Amado, o fato de nós estarmos vivendo errados diante da presença de Deus, inclusive diante dos homens, e Deus não executar o seu juízo sobre nós, Deus não nos fulminar com o fogo do céu, a razão disso não é que Ele está sendo aqui indiferente com a situação em que nós estamos vivendo. Aqui não é porque Ele está fazendo vista grossa, mas é porque Ele está usando a sua longanimidade para conosco. O que é a longanimidade de Deus? Não é vista grossa sobre algum pecado que nós estamos cometendo. É o amor dele esperando com que nós sejamos levados ao arrependimento, até que haja uma mudança verdadeira de vida. Então, amado, essa demora do juízo não significa indiferença, mas uma longanimidade, uma esperança de um fruto de arrependimento. É o que Deus espera de nós. E talvez, nesta manhã, você possa, nessa introspectiva a qual você fez na sua vida, você possa ver aí algo que está errado. Algo que não está dando um bom exemplo para as pessoas aí fora. Que a sua vida não está sendo uma vida de fato frutífera. Amado, nós queremos aqui dizer que Deus ele está pronto para te perdoar dos seus pecados. Agora basta você arrepender dos seus pecados. Ele está aí sendo longânimo para com você, para comigo, para que nós então tenhamos um arrependimento em nossas vidas. Olha lá, 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 4 a 10. Pedro vai falando aqui sobre a longanimidade de Deus para conosco. Ele diz assim: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam como fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Pedro aqui falando sobre o juízo e falando sobre essa longanimidade de Deus. Amados, se nós olharmos para o passado, Pedro ele olha para o passado e ele mostra sobre a questão do juízo de Deus sobre a terra no tempo de Noé. Aquele momento ali do dilúvio, o juízo de Deus foi derramado sobre a terra. Nós podemos também levar nossa mente um pouco mais atrás, e também, atrás desse período que nós estamos vivendo, e também lembrarmos de Sodoma e Gomorra, que também foram destruídos pelo pecado. O juízo de Deus foi lançado sobre aquelas duas cidades. Nínive, que mesmo depois de ter se convertido após a pregação de Jonas prega ali, aquela cidade se arrepende, Deus perdoa os pecados daquela cidade, mas depois, posteriormente, aquela cidade volta às práticas do pecado, e também o juízo de Deus recai sobre ela, ela também é destruída.
E amado, é fato, Deus, Ele mesmo prometeu na sua palavra que um dia Ele viria julgar, que o juízo dele um dia seria derramado sobre a terra. E Ele, amado, todas as coisas quanto Deus promete, Ele cumpre. Nós sabemos muito bem sobre isso. A vinda dele, Ele prometeu, Pedro fala sobre isso, né? Ele prometeu. E Ele virá buscar, né, a sua igreja. Agora veja, amado, que Pedro aqui diz no versículo 9, que mesmo que a gente olhe para o passado, a gente vê o juízo de Deus, e já passaram-se tanto tempo, e até agora Deus não derramou o seu juízo, até agora Deus não buscou a sua igreja. Mesmo assim, o que nós não podemos nos esquecer é que o juízo dele de fato é real. Ele um dia recairá sobre a face da terra. O juízo dele é certo. E a questão disso não ter ocorrido ainda é porque ele é longânimo. É o versículo 9 aí de 2 Pedro 3, que ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Então a demora deste juízo de cair sobre as nossas cabeças é justamente o fato de que Deus está sendo longânimo, porquanto Ele nos ama, Ele não quer que ninguém se perca. Amado, o fato de nós cristãos também não recebermos o juízo de Deus por conta das nossas atitudes pecaminosas é porque Ele nos ama, Ele está sendo longânimo para conosco, Ele está dando a nós a esperança de um arrependimento dos nossos atos, uma mudança completa de direção, para que nós possamos ser frutíferos, para que nós possamos viver segundo a vontade de Deus Pai. Então, amado, o que é que pode acontecer conosco, né, se continuarmos infrutíferos? O que pode acontecer é o juízo de Deus recair sobre nós. E isso, amado, seria terrível, que o juízo de Deus recaísse sobre nós. Por isso, a atitude correta, a atitude certa de nós, os cristãos, fazermos é nos arrependermos da nossa vida, que se nós temos levado uma vida displicente, uma vida contrário daquilo que Deus espera de nós, aquilo que Deus espera de nós, então nós devemos nos arrepender, nós devemos tomar o caminho certo, voltarmos as nossas vidas para a palavra de Deus. A palavra de Deus deve nos direcionar. Lembrar, né, de que Cristo Jesus, Ele morreu por nós, perdoando todos os nossos pecados. Interessante que a palavra de Deus diz assim, que se nós continuarmos no pecado, já nenhum sacrifício mais nos resta. Então veja, amado, Deus, Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos libertou, inclusive, do pecado. Se nós vivemos no pecado é porque nós queremos, e é uma atitude contrária àquela qual Deus espera que nós, que fomos salvos por Ele, libertos do pecado, nós venhamos a viver. E por último, por fim aí, essa longanimidade, né, do juízo, e nós não podemos nos esquecer é que o juízo, ele é certo. O juízo de Deus, ele é certo, ou seja, ele virá, mais cedo ou mais tarde ele virá. O juízo de Deus virá, e nós precisamos estar, né, com as nossas vidas corretas diante do nosso Deus. Olha o versículo 9, diz assim: e se der fruto, ficará, se não, depois a mandarás cortar. O que Deus espera é que, se há em nós alguma atitude errada, que nós estamos vivendo, que nós estamos sendo infrutíferos por conta disso, o que Deus espera é que haja uma conversão, que haja um arrependimento genuíno, uma mudança de direção. E assim, o que o texto no verso 9 diz, ele diz, ficará. Se nós acertamos a nossa vida, nós então vamos ficar com a possibilidade de continuar neste mundo, vivendo para a glória de Deus, servindo ao Senhor neste mundo. Mas se não, olha o que Deus diz: se não, depois a mandarás cortar. Então, amado, cedo ou tarde, a lâmina do machado
vai recair sobre a raiz da árvore. E o que nós esperamos é que não recaia de maneira nenhuma sobre nós. A nossa vida, né, ela seja uma vida que realmente glorifique ao nome do nosso Deus. Que, de fato, nós vivamos vidas cristãs genuínas. Nós não sejamos somente cristãos nominais, mas nós possamos ser cristãos na essência da palavra. Então, amado, nós precisamos entender sobre isso, né? Que o juízo de Deus, ele é certo, e que cedo ou tarde ele vai recair sobre aquela vida inútil, em quem faltou aí sinceridade na vida cristã. Mateus capítulo 7, versículo 16, a palavra de Deus diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Irmãos, nós precisamos lembrar de que Deus, né, ele aqui nos ensina na sua palavra, é que pelos frutos nós somos conhecidos. A igreja de Cristo Jesus será conhecida pela forma a qual ela vive, pelas atitudes as quais ela tem neste mundo, pela demonstração, né, do amor para com as pessoas. É assim que a igreja de Cristo Jesus será conhecida. Olha Romanos, Paulo diz aqui em Romanos capítulo 11, versículo 16 a 24, ele diz assim: e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e a seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles se gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupará a ti também. Considera, pois, a vontade e severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado da natural oliveira brava, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então, olha só, o juízo de Deus aí, ele é certo. Nós precisamos ter uma conduta cristã correta, né, sobre as nossas vidas, para que o juízo de Deus não recaia, né, sobre as nossas vidas. Olha Colossenses comigo, nós terminamos com esse texto. Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, versículos 6 a 10. 6 a 10 diz assim: que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já foi frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Amado, o que Deus espera, né, de nós, para que nós sejamos frutíferos, é justamente isso. Que nós venhamos crescer no conhecimento de Deus em toda a boa obra, em ter comunhão, né, com o nosso Pai. Então, amado, o contrário, como nós aqui bem vimos, né, nas Sagradas Escrituras, o juízo de Deus
ele irá recair sobre as nossas cabeças. Nós devemos tratar das coisas que estão nos impedindo de frutificar. Você precisa olhar, né, para a sua vida e ver o que é que tem impedido você de frutificar. Quais os pecados, né, que tem te prendido. Os desejos neste mundo, né, que tem atrapalhado o seu crescimento espiritual. E abandonar todas essas coisas. Para que assim Deus possa ser glorificado pelas nossas vidas. Então a parábola aqui da figueira estéril, ela nos ensina sobre o nosso dever de frutificar e sobre o juízo que recairá sobre a cabeça daqueles que não frutificarem, que vão ser aí um instrumento de escândalo neste mundo, dando um mau testemunho, dando a Satanás, né, aquilo que ele necessita para atrapalhar a expansão do reino do nosso Deus. Então, irmãos, nós devemos frutificar. O que Deus espera da sua igreja é que ela dê frutos, muitos frutos. E nós terminamos aí com o texto, né, de João 15, versículo 8. E assim glorificareis ao meu Pai, que deis muito fruto, que deis muito fruto. Amado, assim nós vamos glorificar ao nome do nosso Deus. Amém? Vamos orar encerrando?